Vou dar uma lidinha, tá? Que o pessoal tá aqui. Então, vou começar. Tem alguns comentários aqui, ansiosa por esse podcast. A Bruna Salles falou que vai estar na Masterclass de amanhã. Aí, Bruna. Yes, Bruna. Vai ser show. Rafael Malta, eu gostei desse comentário. Um feat desse faz minha dopamina ir lá em cima. Melhores profissionais, admiro muito o trabalho. E pediram pra falar sobre o assunto do toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Vai lá, Uhum. Eden. Senta Um o dedo aí. transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno caracterizado por um padrão de... É muito interessante esse transtorno. Caracterizado por um padrão de pensamentos obsessivos, onde o paciente... Você já sabe o que eu vou falar, né? Você sabe o que A eu gente vou falar. mora junto, a gente meio que já sabe tudo que um outro vai falar. E elogiaram, falaram, os dois juntos são ótimos, um complementa a frase do outro. Os caras E- moram junto. E aí, olha só que interessante. O paciente com toque é um paciente que tem um padrão de pensamentos obsessivos, ou seja, ele cria uma obsessão na cabeça dele que essa água tem que estar aqui e não aqui. E enquanto ele não tem uma compulsão comportamental de mexer na água, essa obsessão mexe na ansiedade dele. Então, por exemplo, você fez a comida ou você saiu de casa e você começou a pensar, será que eu tranquei a porta? Será que eu tranquei a porta? Será que eu tranquei a porta? A sua ansiedade começa a subir. E enquanto você não vai lá e verifica a porta, a sua ansiedade mantém alta. Quando você faz o comportamento compulsivo, a sua ansiedade diminui. Obviamente, todo mundo fica pensando, às vezes, será que eu desliguei o fogão? Então é normal. O paciente com toque, ele tem isso de forma muito exacerbada, que prejudica o dia a dia dele. Ele tem que conferir a porta 5 vezes, 4, 5 vezes. O tratamento do toque envolve uma terapia chamada de terapia de exposição com prevenção de resposta. É uma terapia padrão ouro para tratar toque, que é basicamente o quê? Chute, você ter a obsessão, aumentar a sua ansiedade e você não ir lá conferir a porta. Aguentar. Teste Porque de assim resistência. Porque assim com o tempo você percebe que não aconteceu nada. É, E o aprendizado, seu cérebro aprende que tá É. tudo bem não ir conferir a porta. Uhum. É basicamente esse o tratamento. A nível de cérebro, cara, é fantástico, porque o paciente com toque, ele é um hiper formador de hábitos. Como a que desenvolve o toque? O toque, no DSM antigo, que é o manual diagnóstico que a gente usa para fazer diagnóstico, ele estava dentro dos transtornos de ansiedade. Ele era um transtorno de ansiedade. Só que hoje a gente sabe que muitos pacientes com toque não têm necessariamente ansiedade. Então hoje é um transtorno separado de Aquelas comportamento. paradas tipo de gente que é maníaca de limpeza e etc. É toque, não? Pode ser toque. Se tem uma série de... Não é só gostar de limpeza, tem que ter uma série de Sim, critérios lá e tal. Porque gostar de limpeza normalmente é bom. Exato. Deixa eu só fazer um comentário para ficar mais claro pra galera, que a gente falou de hábitos e não definiu, né? Hábito é um comportamento quando ele fica automático. Então, você faz uma coisa, tem alguma recompensa com aquilo, não necessariamente algo que já é prazer, alguma coisa útil, e você faz tanto que o seu cérebro vai lá, se modifica e deixa aquilo automático, a ponto de você fazer às vezes sem pensar. E tá tão automático que mesmo que você não tenha o retorno, a recompensa, você continua fazendo, que foi o que ele comentou no início. Então, no toque é como se a pessoa tivesse vários micro hábitos muito fortes. Né? Você tem Bom, que fecha parênteses. reensinar o cérebro dela a não ter mais isso. E não tem como, é terapia difícil. comportamental. Não tem, não é nem fala, assim, você tem que botar o paciente se expor aquilo. Tem toque de sujeira, vamos trabalhar com a mesa levemente suja, então, só pra ver Segura como é que a você onda vai aí. lidar. Aham. Segura a ansiedade, o seu cérebro vai aprendendo com o tempo. Primeiro tem uma resposta de ansiedade, depois diminui. Com o tempo você não fica mais ansioso. Meio que com tu aquilo. entende que aquilo é normal. Exato. Qual foi o caso mais bizarro de toque que vocês já atenderam? Boa. Aí eu não atendo, tá, gente? Eu sou biólogo. Deixar claro, a galera pede consulta, a gente não Cara, posso. Manda pro Wesley. eu tenho uma terapeuta na equipe que atendeu um cara com toque que ele tinha que fazer um ritual gigante pra tomar banho. Tipo, demorava umas 2 horas, assim, de arrumar o tapete de um jeito, as toalhas tinham que estar de um jeito. Senão a ansiedade dele subia, assim. E era um paciente bem mais velho. Então, quando tá bem mais velho, toque, imagina, o cérebro fez aquilo Muito Uhum. tempo, muito né? tempo. Então É um difícil hábito que mexer. você tá... É um hábito muito bem formado. Mas olha que interessante, o toque, ele atua como um formador de hábito numa região chamada de estriado dorsal. É uma região do cérebro envolvida com formar hábitos. Vamos falar disso amanhã, hein, pessoal? Vamos falar disso amanhã. O Andrei vai falar disso. Eu vou estar na Masterclass amanhã também. Não vou dar aula, mas vou estar assistindo. Vou participar Desculpa, e tal. te interrompi. Não tem problema. No estriado dorsal, olha que interessante. Tem uma paciente, um caso na literatura, acho que eu já te falei isso.
Tem um caso na literatura de uma paciente diagnosticada com TOC. Ela tinha diagnóstico de TOC e tinha diagnóstico de transtorno bipolar também. Porra, de leve, é uma pessoa tranquilinha. Na verdade, é relativamente comum. Os dois transtornos se sobrepor. Dificilmente você pega um transtorno puro. Sempre tem várias derivações. Uma comorbidade, exatamente. Porque as áreas, né, cara? Você mexe no estriado... Você vai ver, as áreas afetadas são as mesmas. A gente categorizou diferente, mas... Você mexe no estriado dorsal, você afeta um monte de coisa. E olha que interessante, a paciente, 33 anos, diagnosticada com TOC desde os 16. É um caso publicado... tem uns artigos que são relatos de casos. O médico que atendeu escreveu para compartilhar com os outros. Paciente com TOC severo, tipo, muito severo, assim. Muito TOC, muita ansiedade e transtorno bipolar. Teve um episódio de mania induzida por álcool. No transtorno bipolar, ela bebeu muito e tentou suicídio. E quando ela tentou suicídio, ela ingeriu muito álcool e ingeriu muitos medicamentos. Muitos, assim, lítio, vários anticonvulsivantes, ansiolíticos, benzodiazepínicos. Ela se intoxicou forte, assim. E ela entrou em coma. Ela não conseguiu se suicidar, entrou em coma e ela teve um aneurisma na cabeça dela, no cérebro dela. É o aneurisma que bloqueia a passagem de oxigênio? Acho que é, né? Não vou saber te dizer. Aneurisma de oxigênio não, de circulação, né? De circulação de sangue. Aí morreu a parte... Enfim, ela teve um bloqueio de circulação de sangue no cérebro, numa região específica do cérebro dela, que perdeu o fluxo sanguíneo para aquela região. E... Vai falando aí que Se perdeu, né? Que tá todo mundo comentando do podcast. É assim que acontece. E essa região do cérebro que foi bloqueada de oxigênio e morreu, era exatamente o estriado dorsal. A paciente teve um bloqueio, um bloqueio de fluxo de oxigênio de sangue no estriado dorsal, morreu. Depois eles pegaram o cérebro dela pós-mortem e fizeram dissecaram o cérebro e foram olhar onde que estava a lesão. Morreu a parte do estriado dorsal da paciente e quando ela acordou do coma, ela não tinha mais toque. Pô, mas ela não conseguiu formar mais hábito nenhum, né? Ela teve algumas dificuldades, teve problemas de escrita também, ela não conseguia escrever algumas paradas e tal, mas, cara, ela não tinha mais toque. Ela não tinha... O toque dela sumiu. Lembrando que não é pra fazer isso em casa, pelo amor de Deus. Isso a gente um dia conversar não, maneiro. Bem massa, vou te mandar o artigo. E aí eles caracterizam lá, ela não conseguia escrever mais, ela teve vários problemas motores e tal, e vários problemas de comportamento. Imagina, né? Aliás, todas as partes do cérebro são fundamentais, sumiu, cara. O toque sumiu, imagina, o toque sumiu. E a região dos hábitos morreu e o toque sumiu, ou seja, faz todo sentido. A gente comentou no início das memórias implícita e explícita. A explícita é que a gente fala, a implícita é essa que tá em algum lugar. O estriado, essa região, incluindo o estriado de modo geral, seja o que ele estava comentando, para formar hábitos, ela é super importante para formar essas memórias implícitas. Você aprender a andar de bicicleta, porque é um conhecimento que você aprende, aquele conhecimento que você aprende meio que praticando, fica armazenado em algum lugar, e esse algum lugar, em boa parte, é o estriado. Oi? E tu sabe fazer sempre. Você sabe fazer isso. É muito difícil perder essas memórias. É difícil formar, mas é muito difícil perder.